Oi, eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, especialista em paisagismo e jardinagem, e nesse vídeo eu vou te contar como as plantas são uma ferramenta muito poderosa no aumento da nossa qualidade de vida, especialmente em relação à saúde mental. Então, se você sofre ou conhece alguém que sofre com depressão, ansiedade ou qualquer transtorno dessa ordem, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar um caminho muito poderoso para te ajudar a ajustar aí essas coisas que precisam tanto de atenção. Eu estava conversando com vocês através de uma pesquisa e tive respostas bastante interessantes que me fizeram pensar. Muitas pessoas me deram entre as respostas lá que tem o contato com a natureza como um meio de se desestressar, de acalmar, de relaxar, de fazer sua higiene mental, de quebrar esse ritmo frenético com que muitas pessoas vivem. E eu fiquei me perguntando, será que eles sabem por que fazem isso? Além disso, talvez você já tenha ouvido falar que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. E isso, num cenário brasileiro, é uma coisa que pode nos preocupar. Por quê? O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o primeiro país no mundo com maior número de pessoas ansiosas e é o 5º país em relação ao número de pessoas deprimidas, pessoas com depressão. Pessoas ansiosas, elas têm uma grande dificuldade de concentração. Elas às vezes ficam muito agoniadas, vivem agoniadas, hipervigilantes, parece que alguma coisa ruim o tempo todo pode acontecer. A ansiedade ela pode, em graus graves, afetar, interferir no nosso corpo, dar sinais físicos, aumento da pressão, redução da pressão arterial, arritmias, faltas de ar, entre tantas outras coisas que vão atrapalhando com que a gente desempenhe até as nossas atividades diárias. Às vezes a gente tem um trabalho, tem uma meta, tem uma coisa para fazer, só que é difícil, se torna muito mais desafiador do que naturalmente seria, porque a gente tem essas questões que nos atrapalham. O deprimido, ele pode ficar em 3 graus, basicamente, né? Existe a depressão leve, a moderada e a grave. Na depressão leve, as pessoas geralmente têm alterações de humor. Uma hora você vai conversar com ela tá bem. Mas pode ser que em alguns minutos ela esteja muito brava. Ou ela está muito irritada, ou ela está muito sensível, então ela fica muito chateada. Se dependendo da forma como você falar com ela, ela vai ficar muito magoada. E eu falo isso, gente, do lugar de quem já teve, tá? Depressão, ansiedade, de quem já passou por tratamentos medicamentosos, tá? Psiquiátricos e psicoterapia. E depois eu conto um pouco mais disso para vocês. Mas a pessoa que tem depressão, ela sofre muito. Em condições mais graves, ela não consegue levantar da cama, ela não tem força para levantar da cama, não tem força para viver. É como se ela não visse sentido em nada. E não adianta falar, é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar, é falta de ter o que fazer, é falta de filho para criar, não é. Quem tem depressão e ansiedade tem transtornos muito, muito sérios e a pessoa não consegue sair daquela situação porque simplesmente, vamos arrumar uma louça para lavar, porque vai rezar, não é. Se fosse falta de Deus, falta de fé, não teriam tantos padres, tantos pastores, tantos líderes religiosos sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, sofrendo dos mais diversos transtornos psiquiátricos imagináveis. Existem vários motivos, várias origens para que as pessoas tenham esses problemas. Podem ser questões sociais, podem ser uma questão da história dessa pessoa, daquilo que ela já viveu, ou pode ser também uma questão biológica nos neurotransmissores, em questão hormonal, onde são necessários medicamentos para que se elevem os níveis hormonais e se equilibrem o funcionamento da pessoa. São importantes, é preciso tratamento também. Mas existem várias outras estratégias que te ajudam a melhorar, te ajudam a ter qualidade de vida. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre aquilo que eu vivi, porque talvez eu tenha sido um pouco como você ou como alguém que você conhece, e você vai entender o porquê as plantas elas podem fazer com que a gente tenha essa melhoria. Eu sei na pele o que pessoas que têm esses tipos de problema passam. Eu fui uma criança que nasceu, viveu
até os meus 11 anos, em um contexto onde a natureza era muito próxima. E tinham florestas dentro da cidade, os animais assim, macacos, tucanos, muitos pássaros. Eu tenho a maior parte da minha família paterna vive em sítios, eram de produtores rurais, então a minha convivência com a natureza era muito próxima. Essa cidade onde eu nasci é uma cidade de pesca, então lá tem rios, né? Então a minha cultura ela foi muito dessa forma, muito entranhada assim a natureza, né? E eu desde sempre cresci querendo entender, porque a minha relação de conexão com a natureza era tão forte, era tão bonita, era tão intensa, que eu cresci querendo, tendo a certeza de que eu queria aprender o funcionamento e como ela existia e que eu ia lutar por essa causa. Eu não sabia muito bem como, depois cresci e decidi que ia fazer agronomia e assim eu fiz. Mas eu cresci assim, cheia de objetivos e de metas e de planos e de sonhos em relação às plantas, em relação à natureza, porque isso me toca de uma forma muito profunda desde sempre. Só que eu tinha uma condição familiar bastante difícil, bastante turbulenta, em relação aos meus pais, a relação deles, né? E quando eu fui crescendo na adolescência, eu comecei a deprimir com muita facilidade. Eu deprimia muito, eu passava às vezes muitas horas trancada no quarto, eu não tinha mais aquela força de viver que antes eu tinha. Eu desenvolvi na minha adolescência bulimia, então eu tinha uma dificuldade muito grande para me manter no peso saudável, né? Eu era sempre muito magra e assim eu fui vivendo. Mas eu sempre tive esse jeito, assim, eu sou uma pessoa sorridente, naturalmente muito simpática. Isso não tô me achando, é realmente uma característica minha. Então, embora eu deprimisse, as pessoas não percebiam. Não dava para perceber. Só que eu me sentia muito triste, muito sozinha, mesmo tendo outras pessoas, eu sentia uma solidão muito grande. Cresci e meus pais se separaram e a condição financeira foi ficando difícil. Logo na época em que eu sempre fui muito estudiosa e eu passei numa faculdade estadual e fui fazer faculdade. Na época da minha faculdade foi bastante desafiador, porque lá eu passei por muita restrição financeira. Então eu tinha dificuldade para conseguir fazer assim, para manter as minhas necessidades mais básicas de sobrevivência, como alimentação, por exemplo. Eu não tinha como comer. Eu fui porque eu tinha muita fé, eu tenho muita fé. Não sei no que você acredita, eu acredito em Deus e eu tinha assim uma certeza absoluta de que se eu tive a condição de chegar até lá é porque eu conseguiria passar por todas as coisas que viessem. Na época, o restaurante da faculdade, inclusive, ele era subsidiado pelo governo, era bem baratinho, assim, o almoço, o jantar era R$1,60, o café da manhã era 50 centavos, mas eu não tinha como comprar. Então, eu comecei a trabalhar nesse restaurante a troco da minha alimentação. O curso de agronomia, ele acontecia de manhã e de tarde. Então, entre o intervalo aí, no intervalo do almoço, eu trabalhava para poder comer, pelo menos de segunda a sábado, e à noite eu fazia um estágio. Era uma secretária de um departamento para que eu pudesse ganhar um dinheiro e conseguir manter, porque fora aquilo eu tinha que morar, eu tinha que tirar uns xerox, a gente precisava de outras coisas além de comida, né? E aí, o que aconteceu? A pessoa se acabou. O primeiro ano da faculdade eu quase reprovei, porque eu não tinha condições, né? Era um grau altíssimo de estresse, de ansiedade. Talvez se você esteja vivendo nesse ritmo de 3 turnos, no 4º turno, que é o que você precisaria dormir, provavelmente você não consegue dormir, você não tem essa condição. E a gente vai ficando doente. E eu tava lá para quê? Para estudar a natureza que eu tanto amava, mas não tinha mais condições, né? Eu tava ali só para sobreviver e tentar vencer dia após dia.
A ansiedade, o estresse, a depressão, ela causa sintomas físicos reais, a gente sente, não é da imaginação, não é porque a doença ela é de ordem mental que a gente não sente no corpo, a gente sente, o corpo expressa, ele grita. E eu desenvolvi uma gastrite que estava já se tornando uma úlcera. À noite, quando eu chegava para trabalhar, era um prédio bem alto e não tinha elevador, aí eu tinha que subir de escada. Eu lembro que eu tinha que parar algumas vezes naquela escada, sentar, porque eu tinha tanta dor no estômago, tanta dor que eu não conseguia terminar de subir. Então eu sentava, esperava um pouco mais e continuava a subir até chegar lá. Era uma questão de sobrevivência, eu não tinha outra alternativa para fazer. Se você tem alternativas para viver melhor, não fuja da realidade que você tem, se enchendo de outras funções, porque isso vai trazer consequências para sua vida. Enfim, estava lá para estudar a natureza, para viver aquilo de uma forma muito gostosa, mas não era possível, e não foi possível pelos primeiros anos, até que o ser humano é inteligente, se adapta e acha meios quando quer. Então depois as coisas foram ficando melhores, eu achei alternativas de trabalho onde eu podia ganhar mais e trabalhar menos, e as coisas foram ficando muito, muito tranquilas e eu pude viver muito melhor esse período aí. Só que eu já tinha me desconectado da natureza, entendia o funcionamento dela, mas já não tinha mais aquela pausa da conexão. A faculdade terminou, eu me casei e engravidei. Aconteceu que logo depois que o meu filho nasceu, eu resolvi abrir um viveiro de mudas. Eu já trabalhava com paisagismo e jardinagem há um tempo e resolvi dar um passo. Só que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu vou resumir, tá? Porque o meu objetivo é que você entenda que eu já passei por essa condição e as alternativas que me fizeram melhorar e ter hoje uma outra condição de vida. Enfim, meu filho nasceu e eu com um bebê, mãe de primeira viagem, de bebê recém-nascido, eu não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito, resolvi abrir uma empresa com um espaço físico, funcionário, logística, estoque, clientes, várias coisas que eu não fazia muito bem ideia do que eu estava fazendo. O objetivo era bom, a causa era nobre, mas ficou ainda mais desafiador. Sempre foi em torno da natureza, porque sempre a Larissa queria voltar a ter aquela conexão, a ter aquela paz, porque é isso que a natureza nos traz, ela traz paz. Independente da forma como você se relaciona com ela te transmite isso, paz. E é como se ela te ajudasse a se conectar com você mesma. Eu não vou nem dizer que é como se ela te ajudasse, ela te ajuda. Se você observar, não precisa observar muito bem, mas se você parar e olhar, ela te conecta com você, com o seu interior. E embora eu estivesse num ritmo muito louco de vida, era essa a minha busca. Um bebezinho que não dormia de noite, eu não conseguia comer direito, tinha vários clientes que eu tinha que dar conta deles, tinha equipe que tinha que estar atenta o tempo todo e eu fui ficando cada vez mais distante do meu sentir maior, que era a natureza, que era o contato e que era poder levar isso para as pessoas. Aquilo que um dia me fez tão bem, mas que por questão da condição em que eu vivia, eu precisei dar uma atenção maior e perdi o foco disso. Perdi. Provavelmente se você foi ao viveiro nos últimos anos em que ele existiu, lá no início, no primeiro prédio, você não foi atendido por mim nenhuma das vezes, porque quando os clientes chegavam, quase que eu me escondia, eu não conseguia mais, era uma fobia, tinha dificuldade de atender telefone, parecia que o tempo todo eu ia receber uma notícia muito ruim, e isso são consequências da ansiedade, consequências da depressão, consequências, e aí você fica se cobrando e culpando, e a autoestima baixa e a gente vive mal, muito mal. Quando meu filho fez 1 ano, ele tinha 1 ano e pouquinho, era um final de ano e eu surtei. Eu surtei porque aí acho que foi o pico da condição ruim que eu vivia. Era um final de ano, a gente ia entregar panetones, coisas assim para os meninos lá, uma cesta de final de ano, para os meninos da equipe que trabalhavam comigo nas obras. E eu não consegui nem entregar. Eu pedi ajuda à minha mãe e falei, você entrega para eles, eu vou embora que eu não estou muito bem. E eu vim embora para casa e aí eu surtei muito, porque eu estava numa condição de sofrimento muito grande há alguns anos, e eu espero
verdadeiramente que não seja a sua condição. Mas se for, presta atenção no que eu vou te falar agora. Não ouça pessoas que digam que quem fala em suicídio ou em morrer está querendo chamar atenção. Na verdade, essas pessoas, elas querem acabar com o sofrimento que elas estão passando. Talvez esse seja o seu caso. Era o meu. Só que eu não falava para ninguém. Às vezes eu não conseguia dormir e eu só pensava. Minha cabeça delirava em acabar com esse sofrimento todo. E nesse dia em que eu vim embora da empresa, eu resolvi que eu ia morrer. Com um bebezinho de 1 ano e pouco, eu escrevi 2 cartas, uma para o meu filho e uma para o meu marido, e saí de casa para morrer. Por Deus, muito rápido, o meu marido, que também, eu estava mal, ele estava mal, era um momento bem delicado na nossa vida, ele achou as cartas e foi atrás de mim. E eu fui para um lugar assim onde as pessoas não iam me achar, mas graças a Deus me acharam muito rápido e deu tempo, acabei indo para o hospital e me ajudaram. E dia 2 de janeiro de 2017, eu estava num psiquiatra na marra, porque na minha ignorância de até então, era um médico para doido. E foi um divisor de águas na minha vida, porque me fez parar. Escuta o que eu vou te falar. Se você quiser continuar tendo a vida que você tem, se ela estiver boa, ótimo. Agora, se a sua vida não estiver boa, se você não parar e realinhar as coisas vão te parar de alguma forma. E tomara que parem, porque às vezes elas nem param, porque às vezes não existe outra oportunidade. Então presta atenção no que eu tô te falando, porque se você tá aqui, existe um motivo. Ou porque é para você, ou porque é para alguém que vive, ou alguém próximo que você conhece. Enfim, comecei a fazer tratamento psiquiátrico, o médico me receitou, comecei a ser medicada e falou: Larissa, independente da sua condição, você precisa de análise. E graças a Deus, um anjo na minha vida, minha psicóloga, eu a conheci e faço hoje mais de 4 anos de análise, de psicoterapia, psicanálise, e sou outra pessoa. Por quê? Por quê? Porque eu precisei parar e olhar para dentro. Eu fui obrigada a parar e olhar para dentro, porque ou eu fazia isso ou eu ia morrer. Ou uma segunda tentativa de suicídio ia acabar acontecendo. O que aconteceu, né, durante esse processo? As pessoas, os profissionais vieram e precisaram me ajudar a falar o que eu estou falando para você aqui agora. Você precisa voltar a se conectar com você, porque a vida é uma só. E a vida é para ser vivida muito bem e muito leve, cheia de propósito e de expectativas. Se a sua vida não está assim, pare, olhe e se conecte com você. A Larissa, aquela Larissa da natureza que queria defender a causa e que sentia um amor e uma conexão muito profunda com as plantas, com os ambientes e que queria levar isso para as pessoas, tinha deixado de existir, porque o meu trabalho tinha me engolido, a rotina e a falta de maturidade para a tomada daquelas decisões me fizeram viver as coisas que eu precisei viver. Só que você pode mudar, você pode ser diferente. O meu desejo talvez era como o seu, ter uma vida plena, cheia de propósitos, tocar a vida das pessoas, viver bem, viver feliz, viver em paz. Talvez esse também seja o seu desejo. Eu voltei a me conectar com a natureza. Eu resgatei aquela pessoa, aquela criança, aquela jovem que tinha a condição de se conectar com o seu interior através das plantas, através da natureza e reequilibrar a paz e reduzir a ansiedade, a depressão, o estresse. Sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito importante para que você não fique dependente somente de fatores externos. Os medicamentos são bons e são importantes? São muito. Eu acho que as pessoas precisam tomar, existem casos que sim, mas existem também casos em que as pessoas elas podem mudar a forma de viver, que foi uma parte depois que eu estava mais firme, muito mais trabalhada em qual era o meu caos. Hoje eu não tomo mais medicamento, já faz anos, mas eu precisei mudar a forma de viver. Se a sua forma de viver
Tá legal? Que bom, verdadeiramente, que bom. Prossiga, mas multiplique a mensagem. Agora, se a sua forma de viver não tá legal, está aqui uma ferramenta muito importante para te ajudar. Larissa, eu não tenho tempo, eu não tenho esse tempo, eu não tenho. A maioria das pessoas não tem tempo para nada. Mas o que é o tempo? É uma prioridade. O tempo em que eu falo para vocês aqui, não é o tempo para vocês ficarem consumindo a Larissa aqui, consumindo no sentido de verem os meus conteúdos e ficarem aprendendo, e ficarem aplicando e me dando provas do que estão fazendo. Não é isso. É um tempo para você. Se te faz bem isso, faça. Se te faz bem, coloque na sua lista de prioridades o contato com as plantas, a jardinagem. Porque isso vai... Primeiro que isso vai quebrar esse ritmo tão frenético que às vezes a gente vive de uma forma que não precisa. E segundo, que vai começar a te trazer o olhar amoroso com que você olha a natureza e cuida dela, é esse exato mesmo olhar, cheio de amor, que você consegue se olhar. O mesmo olhar amoroso, o mesmo amor e o carinho que te desperta quando você vê um broto nascendo, quando você vê uma flor, quando você vê uma muda de suculenta saindo de uma folhinha, é com esse mesmo amor que você começa a se olhar. Tudo aquilo que você começa a refletir, a natureza te devolve. Eu me emociono de falar, porque é muito poderoso. É muito poderoso. E eu não podia deixar de falar, e eu não podia deixar passar. A gente fez recentemente, não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo aqui, mas nós estamos no dia 20 de agosto de 2021 e semana passada nós fizemos um workshop, foi muito legal e foram 3 assuntos principais nesse workshop. Primeiro dia nós trabalhamos muito suculentas, segundo rosas do deserto e terceiro hortas. Muitos de vocês, talvez aqui, tenham participado e foi bem bacana. Logo encerrado o workshop, vários de vocês começaram a me pedir, se você for dar um curso, me avise, eu quero participar. Então eu senti a urgência de desenvolver, de estruturar um curso para que possa atender você, para que você possa aprender de fato como funciona todo esse sistema. Você vai aprender várias e várias coisas. Você vai aprender a identificar quando as plantas estão doentes, quais são as doenças, vai identificar quais são as pragas, como controlar essas pragas, vai conseguir saber em que estágio a planta está e do que ela precisa em cada estágio de vida. Você vai conseguir entender como o ambiente externo está interferindo no desenvolvimento daquela planta, vai conseguir aprender sobre adubos, formas de fazer adubação, qual o melhor tipo de adubo para aquela planta, naquele estágio de vida, como fazer mudas novas, como podar, como transplantar, qual o tipo de terra, enfim, muitas e muitas coisas. E isso vai ser muito bom. Só que o principal objetivo, além de que você aprenda as técnicas de cultivo, de tratos com as plantas, é que você tenha momentos para você. É que você tenha um momento gostoso seu para se recuperar e para se ajudar a autocura a acontecer. Acho que ficou redundante a minha fala, né? Para favorecer que a autocura aconteça através da jardinagem. Esse é o meu convite para você. Domingo, dia 22, depois de amanhã, as inscrições do curso se encerram. E nós temos já um grupo de alunos e eu estou bem animada. O curso vai ser muito bom, muito agradável. Pessoas que gostam de plantas, assim, assumidamente, são pessoas, em geral, muito legais. São pessoas muito ricas, de um conteúdo interior muito bom, muito agradável. Se você quiser fazer parte desse processo com o meu acompanhamento, com aquilo que eu já vivi, experienciei e tenho de conhecimentos técnicos, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui o link da inscrição, o link na bio, enfim, nos comentários aqui em algum lugar. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Messenger, pedindo também o link para inscrição. E esse avião vai levantar voo no domingo, tá? Se você achar que esse é o momento para você,
é para você. Se você achar que não, talvez a gente abra daqui a um tempo uma outra turma, eu não sei, tá? Sinceramente não sei se nós teremos. Às vezes a gente fica esperando que as coisas passem, mas se nós não tomamos decisões para que as coisas melhorem, elas não melhoram. E a vida passa muito rápido. Espero que tenha ficado claro quão poderosa é essa ferramenta. As plantas na nossa qualidade de vida. Um beijo, até mais, tchau!